Aos 84 anos, Gilberto Gil permanece como um dos maiores símbolos vivos da alma cultural do Brasil. Cantor, compositor e ex-ministro da Cultura entre 2003 e 2008, sua trajetória mistura arte, política e identidade em uma narrativa única. Mas por trás da lenda, existe um homem que guardou verdades por décadas. Neste vídeo, você será conduzido por uma jornada intensa, onde memórias, silêncios e revelações se entrelaçam como uma canção inacabada. E agora, pela primeira vez, Gilberto Gil decide abrir o coração, e o que ele revela pode mudar tudo o que pensávamos saber. As palavras de Gilberto Gil não vieram de forma abrupta, mas como um sussurro amadurecido pelo tempo. Durante décadas, ele construiu uma imagem pública marcada pela poesia, pela luta cultural e pela serenidade de quem parecia já ter contado tudo ao mundo. No entanto, havia um capítulo guardado, protegido não pelo medo, mas pela delicadeza de algo que precisava do momento certo para existir em voz alta. Foi então que, com a calma de quem já viveu intensamente cada nota da própria história, ele revelou: ela é Ana Paula Ferreira, 28 anos. A frase, simples na forma, carregava uma força quase impossível de medir. Não era apenas a revelação de um nome, mas a abertura de uma nova camada de sua vida, íntima, inesperada e profundamente humana. O contraste de idades, inevitavelmente, ecoou como um choque inicial. Mas Gil não se apressou em justificar, nem em explicar. Ele deixou que o silêncio após a declaração falasse por si, como uma pausa musical que antecede a parte mais intensa de uma canção. E nesse silêncio, surgiram perguntas, curiosidade, julgamentos, mas também empatia. Segundo ele, Ana Paula não entrou em sua vida como um acontecimento repentino, mas como uma presença que foi crescendo aos poucos, quase imperceptível no início. Uma troca de olhares, conversas longas, interesses compartilhados que iam além da superfície. Não se tratava apenas de paixão, mas de um encontro de sensibilidades, algo que, para um artista como Gil, sempre teve um valor inestimável. Ele descreveu Ana Paula como alguém que trouxe leveza aos seus dias, mas também inquietação, no melhor sentido da palavra. Alguém que o fez revisitar memórias, repensar certezas e redescobrir emoções que pareciam já acomodadas pelo tempo. Ela me fez escutar o mundo de novo, teria dito, em um tom que misturava surpresa e gratidão. Para muitos, a revelação pareceu quebrar uma expectativa quase simbólica, a de que figuras como Gilberto Gil pertencem mais à história do que ao presente. Mas ali estava ele, provando exatamente o contrário, vivo, sensível, aberto ao inesperado, como sempre foi em sua música. E enquanto a notícia se espalhava, não era apenas o nome de Ana Paula que ganhava atenção, mas o que essa revelação representava. Um lembrete de que o amor, em suas formas mais complexas e por vezes incompreendidas, não segue roteiros previsíveis. Ele surge, transforma, desafia e, acima de tudo, revela. Nos bastidores dessa história, há ainda detalhes que começam a emergir lentamente. Momentos compartilhados longe dos holofotes, viagens discretas, conversas que atravessaram madrugadas. Pequenos fragmentos de uma relação que até então existia apenas no espaço privado de dois mundos que agora se encontram diante do olhar público. E à medida que essas peças vão se encaixando, a narrativa deixa de ser apenas sobre uma revelação surpreendente e começa a se tornar algo muito mais profundo. A revelação sobre Gilberto Gil não pode ser separada do momento profundo que ele vive agora. Aos 83 anos, sua vida parece entrar em uma fase de transição silenciosa, mas carregada de significado. Não se trata apenas de uma mudança na carreira, mas de uma redefinição do próprio ritmo de existir. Atualmente, Gil percorre o mundo com a turnê Tempo Rei, um título que por si só já soa como uma reflexão sobre o tempo que passa, transforma e ensina. Essa série de apresentações não é apenas mais uma sequência de shows, é uma despedida consciente dos grandes palcos,
dos estádios lotados, da energia avassaladora das multidões. Cada apresentação carrega o peso simbólico de mais de 6 décadas de música, história e resistência cultural. Em 2026, sua agenda ainda impressiona. Cidades como Roma, Milão e Porto recebem não apenas um artista, mas uma lenda viva em movimento. Em julho, ele sobe ao palco do festival Ageas Cool Jazz e também se apresenta no tradicional Roundhouse, em Londres. No entanto, por trás dessa rotina intensa, existe uma decisão clara: desacelerar. Não parar completamente, mas escolher com mais cuidado onde, como e por que estar presente. E talvez um dos aspectos mais tocantes dessa fase seja a forma como a família se entrelaça à sua música. No palco, Gil já não está sozinho. Seus filhos, como Ben Gil e José Gil, e sua neta Flor Gil, dividem com ele não apenas os arranjos, mas também a emoção. É como se a música deixasse de ser apenas expressão individual e se tornasse herança viva, transmitida ali, diante do público, em tempo real. Essa proximidade com a família ganha ainda mais relevância quando se observa sua relação com o próprio corpo. Depois de enfrentar problemas de saúde no passado, especialmente relacionados aos rins e à pressão arterial, Gil passou a ouvir mais atentamente os sinais internos. Ele não esconde a idade, nem tenta lutar contra ela. Pelo contrário, fala sobre o envelhecimento como um processo de transformação, quase como uma nova linguagem que precisa ser aprendida. Existe uma serenidade em suas palavras quando ele menciona o futuro. Após encerrar esse ciclo de grandes turnês, o plano é retornar com mais frequência à sua casa no Rio de Janeiro, onde pretende se dedicar à criação de forma mais livre, sem pressões comerciais, sem prazos rígidos, apenas a música surgindo no tempo que quiser nascer. Mas Gil nunca foi apenas música. Sua presença intelectual continua ativa, especialmente após sua entrada na Academia Brasileira de Letras em 2021. Lá, ele participa de debates que atravessam cultura, política e até tecnologia, mostrando que sua inquietação criativa não se limita ao som. Ela se expande para ideias, reflexões e questionamentos sobre o mundo contemporâneo. E é nesse contexto, entre despedidas de palcos grandiosos, reconexões familiares, cuidados com a saúde e mergulhos intelectuais, que sua revelação pessoal ganha ainda mais força, porque não surge como um fato isolado, mas como parte de um movimento maior. Um homem que, ao desacelerar, parece também se permitir revelar o que antes permanecia oculto, como se cada camada retirada da vida pública abrisse espaço para uma verdade mais íntima começar a respirar. Em um mundo onde opiniões surgem mais rápido do que a compreensão, talvez o gesto mais raro e mais necessário seja simplesmente tentar sentir antes de julgar. Gilberto Gil construiu sua vida celebrando a liberdade, a diversidade e a beleza das relações humanas. Agora, ao lado de Ana Paula Ferreira, ele nos apresenta não apenas uma história, mas um convite: olhar para o amor sem filtros, sem preconceitos, sem pressa de rotular. É fácil reagir com estranhamento diante do que foge do padrão, mas será que o amor verdadeiro alguma vez seguiu regras rígidas? Será que ele pede permissão para existir dentro de limites estabelecidos por outros? Ou será que ele simplesmente nasce, cresce e transforma, silenciosamente, intensamente, inevitavelmente? O que vemos aqui não é apenas uma diferença de idade, mas o encontro de duas almas em momentos distintos da vida que, por alguma razão, se reconheceram. E isso, por si só, já carrega uma profundidade que vai além de qualquer julgamento superficial. A coragem em assumir um sentimento assim publicamente, a vulnerabilidade em se expor e, acima de tudo, a verdade. Talvez o mais bonito dessa história seja justamente o fato de que ela nos desafia, nos obriga a repensar certezas, a questionar limites que muitas vezes aceitamos sem refletir, nos convida a lembrar que, no fundo, todos nós desejamos o mesmo: amar e ser amados de forma genuína. Por isso,
Antes de qualquer crítica, que tal oferecer compreensão? Antes de qualquer dúvida, que tal desejar felicidade? Porque o amor, quando é sincero, não precisa de aprovação, mas floresce ainda mais quando encontra apoio, respeito e carinho ao seu redor. Se você também acredita que histórias como essa merecem ser acolhidas com mais humanidade, este é o momento de fazer a diferença. Deixe seu like para mostrar que você valoriza o amor em todas as suas formas. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam enxergar além das aparências e refletir com o coração aberto. E não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui, cada história é um convite para sentir, pensar e se conectar com o que realmente importa. A sua interação não é apenas um clique, é uma forma de espalhar empatia, de fortalecer narrativas mais humanas e de lembrar que, mesmo em meio a tantas diferenças, o amor ainda é a linguagem mais universal que existe.